Olá, pessoal. Olá, pessoal. Vai entrando lá para a gente falar sobre. Agora a irmã Charlene chegou. A gente vai falar sobre homofobia. Se você tem alguma dúvida sobre homofobia, nós vamos falar sobre homofobia. Agora parece que vai, hein, pessoal? Obrigado aí por você estar voltando aí. Olha, consegui falar, deu problema na conexão dela lá e ela não tinha conseguido entrar com a gente lá. Mas vamos ver aí, tenta marcar aí de novo, pessoal, pra gente chamar aí e falar sobre homofobia, tá bom? Então já vai marcando a sua pergunta aí que ela já vai entrar aí. Acabei de conversar com a irmã Charlene, ela já vai entrar aí pra gente estar fazendo esse bate-papo maravilhoso aí sobre homofobia. Maravilhoso assim, né? O tema é bem complicado, né? Um tema bem atual, mas a gente vai estar falando sobre homofobia aí. Sérgio, boa noite, filhão. Ah, chegou, agora vai. Vamos lá. Vamos lá, agora vamos conversar com a irmã Charlene aí sobre homofobia. Conseguimos, pessoal. Marca aí o pessoal de novo. Aleluia, conseguimos! Gente, tá todo mundo ansioso aqui, achando que aconteceu alguma coisa. Eu achei que tinha me perdido no meio do caminho, mas já me encontrei de novo. Você estava em uma outra live falando sobre esse tema também, né? Hoje, toda segunda-feira, nós temos o Círculo de Oração Drag, realizado pela Igreja da Comunidade Metropolitana de Belo Horizonte. E eu e a Daça que fazíamos o Círculo de Oração. Como os shoppings abriu, a Daça não está conseguindo. Estava eu. E nós estávamos hoje com o Bob, que é fundador do Evangelic, né? Evangélico pela Diversidade. Estávamos com o Amir, né? Que é não binário, né? Da comunidade de Belo Horizonte. E nós estávamos com uma figura muito emblemática, mais do que eu. Eu não estava de freira, eu estava de uma reformada protestante. Olha E só. mas quem estava lá era a Cris Serra. A Cris Serra, ela é lésbica, não binária, escritora, e ela é coordenadora do movimento da Rede Nacional de Católicos LGBT. E aí Olha só. um monte de católicos da ala tradicional, conservadores, entraram e atacaram, jogaram todos aqueles versículos, capítulos que nós conhecemos de cor e Sim. salteado, e eu não consegui terminar a live no horário. Então eu quero pedir perdão, Pastor Leandro, para todos Mas vocês que estavam aqui, mas cheguei. Vamos aqui, vamos construir nossa atividade. eu quero primeiro agradecer você, né, irmã Charlene de Jesus, por ter aceitado esse convite. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Eu tinha chamado até um tempo atrás, mas como eu sou um cara bem esquecido, então como eu já fiz uma sequência, depois até me perdi na sequência que eu tinha feito, né? Então eu estou muito feliz por você ter aceitado o meu convite. Eu que estou feliz, querido. Uma alegria enorme, 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 enorme. Ó, então já vamos começar já falando sobre esse tema homofobia, né? Eu falei que ia ser um bate-papo legal, porque você é uma pessoa divertida, porém um assunto muito sério que é a homofobia. Eu já quero fazer a primeira pergunta para você. O Brasil é um país homofóbico? Oh, teria que se perguntar se o Brasil não é homofóbico, viu? A nossa cultura, nós temos que resgatar o histórico, né? É o último país a libertar os escravos. Então, o que tem a ver escravidão e homofobia? Porque ele é o país atrasado. Ele é um país atrasado historicamente, socialmente, mas é também um país atrasado teologicamente, tendo em vista que o Brasil é uma construção socio-religiosa dos europeus, dos americanos, e parte dos ingleses. Então, todo esse arquétipo que foi construído nos púlpitos, nos altares,
nas igrejas é de um fundamentalismo baseado naquelas tradições que nós já conhecemos, né? Uma leitura mal lida, ao ponto que hoje o Brasil produz Bíblias e que tem os termos de homossexualidade nas escrituras, um termo que não existia no A tempo. NVI. Isso, as produções brasileiras são homofóbicas. E o Brasil, sim, é um país muito homofóbico, demais, demais, demais. Você acha que o Brasil é o país que mais mata homossexuais, LGBTs, né? Enfim. Olha, infelizmente, nós continuamos carregando o sangue da parte menor. E quando eu digo menor, não é de quantidade, porque nós somos as maiores, né? Nós, LGBTQIA+, somos a maior população brasileira. Porque nós temos que lembrar que dentro das nossas siglas, nós temos os bissexuais, que estão presentes nas melhores e tradicionais famílias brasileiras, e que eu costumo olhar, Leandro, que a morte também está relacionada quando nós temos uma cultura com um certo moralismo, né? Das pessoas não poderem ser quem elas são. Isso é a morte social. Os armários são umas mortes sociais, né? Ontem o teólogo Moscoff, presidindo na nossa igreja de Salvador, disse que assim como Jesus rompeu o túmulo com a ressurreição, ele rompeu os nossos armários com a nossa liberdade da orientação sexual. Ai, que lindo. O Brasil, ele carrega as mãos sujas de sangue, sim, da grande população LGBT. Nós somos ainda, e alguém comentou aqui que esse preconceito sofre ainda mais os afeminados, as transexuais, as travestis, as drags, seja drags queens ou drags queers, enfim, todo o gênero. Por quê? Porque a nossa fragilidade é de um país machista que se constitui autoritarista sobre o sexo frágil, e o sexo frágil reconhecido pelo feminino, pela feminilidade. Tudo que é feminino passa a ser alvo da perseguição machista, troglodita e tantas outras. E você tem a mesma visão que a minha, que nesse período agora, nesses últimos anos aí, cresceu o número de homofobia, como de feminicídio. Hoje você liga a televisão nesses repórteres aí e você vê muito feminicídio, você vê essa questão aí que você falou é muito aflorada, ainda mais agora. Por mais que lá atrás a gente sofreu homofobia, mas parece que hoje, né, com todas essas conquistas, parece que agora o Brasil está retrocedendo com essas questões, né, de homofobia, de feminicídio, de o machismo tomando conta da nossa sociedade. E aqui, ó, a Dri Batista, ela traz uma colaboração muito importante, que nós, gays, né, então eu tenho que dizer que debaixo dessa peruca loira, deste véu e desse batom, tem um homossexual cis, né? Eu não sou trans, eu não sou travesti, eu sou uma drag, é uma personagem, uma construção artística, né, nesse meio. Nós homossexuais, nós gays, somos os mais machistas. Porque eu entendo e eu respeito a questão das preferências. Cada um pode ter a sua, claro. Ninguém precisa estar, né, ali uma mordaça. Mas nós vemos muito, até mesmo nas conversas, né, Leandro? Ah, não. Afeminado não curto. Não rola. De jeito nenhum. Chega para nem uma palavra machista. Nem amizade, nem a possibilidade da amizade de poder estar junto. E aí, nesse tempo, nós estamos percebendo que o tempo de isolamento social potencializou o abuso psicológico,
os maus tratos, mulheres apanhando. Nós estamos falando aqui num contexto cristão, né, Leandro? E Sim. os lares cristãos, gente, são os lares que mais acontece feminicídio. São os lares que mais acontece violência contra as mulheres. São os lares que mais se potencializa a perseguição das travestis, das transexuais, que nascem nesses lares cristãos e que deveriam ter acolhimento ao amor de Cristo. Mas justamente aquelas passagenzinhas mal interpretadas de que o homem está em cima e a mulher está embaixo, isso potencializa demais. Nós precisamos de uma cura da hermenêutica cristã no Brasil. Porque nós estamos falando de um país religioso, um país católico e um país protestante evangélico. Deixa eu falar, você acha, então, debaixo disso que você está falando, não sei se vocês estão ouvindo bem, disso que você está falando, até tem uma pergunta que é o fundamentalismo religioso conservador é o maior incitador de ódio no Brasil? Olha, eu, alguns anos atrás, achava que não. Mas, sim, nós ainda temos púlpitos e a gente vê aí pastores dizendo que gays têm que ser apedrejados, que gays têm que ser colocados para fora, que o coronavírus é por conta dos homossexuais do Brasil, é a praga que caiu. Mas aí quando eu percebo que tem morrido pastores tradicionais de coronavírus, tem morrido as irmãs do coque, que nunca foram numa balada LGBT, que nunca olharam para outra irmãzinha do coque. Então, isso começa a desconstruir. Mas o discurso religioso fundamentalista ainda é muito grande. É muito grande e é sempre aquele discurso de que a mulher ela está inferior, né? A personificação do sexo frágil está também sobre os ombros dos LGBTs, assim como está nos ombros das mulheres. Por conta do fundamentalismo religioso, que lugar de mulher é na cozinha. Bem, a gente já começa pelos presentes de criança. Criança ganha carrinho, moto, caminhonete, carreta, mulher ganha fogãozinho, banheira de dar banho no bebezinho. É já uma construção da fragilidade que mulheres cuidam de coisas frágeis. Homens cuidam das coisas assim portentas da nossa sociedade. E que isso é muito potencializado pelo mau discurso das Sagradas Escrituras. A pregação errada das Escrituras de que a mulher é servente e o homem é quase o onipotente, né? E eu vi diversas vezes dentro de igrejas tradicionais, principalmente quando eu era, né? Até teve um caso muito assim, muito forte na minha cabeça, nem era assumido ainda, lá na Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus, naquela época, hoje a Assembleia não é Assembleia, né? Mas naquela época tinha todo um costume, né? Então os homens sentavam de um lado, as mulheres sentavam de outro. E chegou uma travesti, né? Bonita, bem arrumada, e sentou. E eles fizeram ela sentar no lado dos homens. Então, quando você olhava a igreja, olhava os irmãos, tudo fazendo gravado, você viu uma mulher no meio dos irmãos. E não bastou esse preconceito, o rapaz que estava pregando, ele na hora que viu ela, ele mudou toda a pregação dele e começou, usar palavras de homofobia em cima do púlpito. Eu, naquela época, não era nem subido, mas eu fiquei com vergonha de estar num lugar onde a gente diz, que vem todo mundo e essa foi a pessoa. E eu achei bem legal que até os jovens, né, que era bem machista,
Quando acabou, foi tudo atrás dela e falou: me perdoa, essa não é a postura da nossa igreja, me perdoa por você ter sido maltratada. E por quê? Porque ainda há quem já assistiu Orações para Bob, é uma realidade até nos dias de hoje, de crianças que já nascem dentro de uma igreja e já houve dentro da igreja que vão para o inferno, etc. E para você entender, irmã Charlene, a gente tem até o nosso filho que está assistindo, que é de São José dos Campos, ele disse que muitos amigos dele, que nasceram na igreja, quando se assumiram, se suicidaram, porque achava que o único destino deles era o inferno, e como eles não conseguiam deixar de ser gay, que é impossível, e aí tiraram a vida. Então isso é uma realidade. Quando eu me converti, na verdade, deixei de ser católico por uma questão muito pontual, né? Eu fui excomungado da Igreja Católica por assumir que era gay usando batina, né? Que eu era um seminarista católico. E quando eu, passo a participar de uma comunidade evangélica, e naquela época foi a cidade de refúgio, a quem eu tenho grande carinho pelo tempo que eu fiquei na cidade de refúgio, eu tive um sonho, Leandro, que foi quase um complexo de pânico, porque eu sonhei que vários gays estavam caindo no abismo do inferno. Mas este sonho foi muito profético para a minha vida, porque eu vi que na beira do precipício tinham pessoas que estavam tentando barrar para que esses gays não caíssem para o inferno. E ali eu vi diversas lideranças religiosas, algumas que eu conhecia, que eram pastores da cidade de refúgio, e outros que eu não conhecia, e que no decorrer da vida eu fui conhecendo. E aí eu percebi que era um processo que eu estava vivendo. Eu aprendi que o gay, se ele não guarda o celibato, ele vai ir para o abismo, ele ia para o inferno. Mas naquele momento eu estava começando a viver a graça que vem por meio de anjos de Deus, instrumentos de Deus colocados na terra, para dizer: o inferno não é o teu lugar, o céu é lugar dos LGBTs. E que é a igreja nessa perspectiva, de uma teologia inclusiva, de uma teologia que acolhe, que cura os corpos LGBTs, né? Ó, uma pergunta legal, que o Armando de Sorocaba falou, ó. Já uma cultura imposta, observo isso em minha irmã de 5 anos, tão nova, e já seleciona o que é de menino e o que é de menina. Estou trabalhando para desconstruir isso. É o nosso. E aí, o que você tem para falar sobre isso? Olha, isso já é tema quase de política, né? Porque disseram aí que a esquerda queriam dar cartilhas para ensinar as crianças a serem homossexuais. Eu acho que a primeira desconstrução, gente, ninguém ensina alguém aquilo que não é. Mas também ninguém impõe a pessoa a ser aquilo que ela não seja. A pessoa, mas a pessoa namorou, a pessoa casou com mulher, e aí, ou a mulher casou com homem, e aí ela virou. Não. É que a nossa construção, e aí a gente pode pegar um pouco dos arquétipos de homem e mulher, a nossa construção, homem nasceu, já sabe, é crente, vai ter que casar com uma varoa, constituir uma família, né? Tradicional, é cultural. É varoa, vai crescer ali no círculo de oração, bem cuidada, bem tratada, para quando o irmão que é de grande estima te olhar, e geralmente casam cedos, né? Namoram poucos meses e casam cedo. Por quê? Porque a cultura do corpo é negado. As crianças já nascem com essa mentalidade da cultura do corpo negada.
A cultura que eu não posso sentir sensações, eu não posso sentir desejos, o desejo não é sagrado, e de fato eu acho que todos os pais e mães têm esse desafio de criar os teus filhos para a liberdade. Eu conheço muito homem bem resolvido, hétero, pai de família, que brincava de casinha com as suas irmãs. Sim. Não foi a brincadeira de casinha que tornaram homossexuais. Mas eu também conheço muita gente, muito gay, que tem coleção de carrinhos, que sempre brincou na brincadeira hétero, que são homossexuais. Que erro Posso teve? falar um negócio? Pode. Eu sempre soltei pipa, eu nunca gostei de brincadeira, né, considerada de menina, vamos dizer assim. Eu sempre soltei pipa, que já quebrei o braço correndo atrás de pipa, gostava de carrinho, né? Bola aí já é demais. Mas eu nunca gostei de boneca e sou gay, entendeu? Sim, Então, tipo, você vê que isso não tem nada, sabe? É que nem você está falando. Então, quem e não tem como mudar por alguma coisa. sim, sim. Eu acho que é um processo que nós precisamos desconstruir, incentivar os nossos irmãos a desconstruir isso, incentivar desde cedo que menino lava louça assim. Eu ainda costumo ir mais extremo, que numa casa que só tem mulheres, se o menino está lá, este menino tem que aprender o respeito enquanto ele ainda não domina de fazer o pipizinho diretamente no buraco, de fazer o pipizinho sentado. Nossa, mas isso está tolindo a masculinidade. Não, eu estou ensinando ele a não ser machista. É diferente. Na sociedade dos machistas, é necessário ter pedagogias do não machismo. E você acha que ter uma mãe, que eu não sei se ela está assistindo, mas ela iria assistir, mas como a gente teve que mudar o horário da live, que nos procurou hoje, não sei se ela está aí, se ela estiver aí, dá um ok aí, que o filho dela, acho que com 13, 14 anos, se assumiu para ela e ela levou um baque, aí ela não sabe o que vai acontecer com o filho dela, e ela estava preocupada, e aí agora não imaginava o que vai acontecer. E eu creio que a primeira preocupação, eu vou ser sincero, Charlene, acho que a primeira preocupação de uma mãe não é nem a questão de ser, é a questão dos preconceitos que ele vai sofrer. Minha mãe, por ser uma assembleiana, ela, quando eu me assumi, o maior medo dela não foi nem a questão de inferno, esse negócio. Foi de eu sofrer os preconceitos, de eu morrer na rua, ou aquela visão de quem está na igreja. Ah, você vai para as drogas, você vai usar drogas, você vai ficar nas baladas, né, usando drogas, todo aquele negócio lá. Então, eu acho que há uma preocupação isso. Por quê? Porque não há na nossa sociedade algo que possa ensinar essas mães, seu filho, você, né, o seu filho assumiu, se descobriu, né? Como tratar? Não há um tema sobre isso. Na realidade, como nós estamos falando de mães cristãs, o maior desafio das mães, sobretudo quando nós falamos de mães inseridas em comunidades cristãs, é justamente aquilo. Porque na cabeça da mentalidade religiosa, o filho deu certo se o filho casou com a varoa. Porque se o filho também não casou, já deu ruim para a mãe. O problema, a culpa vai ser dela. Então, se o filho assume ser gay, para esta mãe, eu não sei se ela vai ver agora, se ela vai ver depois, mas seja mãe. Como assim, irmã? Seja mãe. Mas, irmã, a minha liderança religiosa, mãe. Deus te chamou de mãe. E lá em Isaías, Deus se revela como mãe. Ainda que a tua mãe te abandone, eu te acolherei e te amamentarei. Então nós estamos falando de um Deus que amamenta como mãe. Para dizer para as mães, sejam mães. Mães, até as últimas consequências. A minha mãe, Leandro, ela, quando eu montei a Charlene, né, eu mandei a foto para minha mãe. E ela é católica.
minha mãe esbravejou, ficou 3 dias dizendo que olha, ser gay, tudo bem. Estar casado, tudo bem. Ser crente também, tudo bem. Mas ela falou assim, ser travestida, não, é demais. Ainda mais freira, você está brincando com a fé das pessoas. Tem uma construção artístico, né, que é o artivismo drag, mas em nenhum momento minha mãe deixa de ser mãe. Quando eu passei alguns momentos da minha vida em outros relacionamentos que eu precisei da minha mãe, eu tive o colo da minha mãe. Então, assim, o que é o papel importante? Seja mãe. Independente de qualquer coisa, né? Você acha que a figura masculina, tipo o pai, ele é mais preconceituoso quando o filho se assume? Eu acho que vai de pai para pai. O meu pai, hoje, nós nos damos super bem. O meu esposo é muito amigo do meu pai. Os dois conversam, eu converso abertamente. Mas quando eu me assumi, o meu pai deu um chilique. Olha Foi, só. foi muito viadinho pra cá, bichona pra lá, mariquinha. Teve até um momento que eu precisei dar um esculacho no meu pai no meio da rua, na frente dos vizinhos. De dizer, olha, eu sou mais homem com outro homem do que o senhor com as traições com a minha mãe. Nossa. Porém, tem pais, eu conheço um pai de um amigo, ele é pai de uma pastora, inclusive. A pastora não é lésbica, mas o irmão da pastora é gay. E o pai, sendo crente, vai buscar o filho na porta da balada para ele poder ir se divertir e na hora de voltar para casa não correr os riscos do retorno da Ó, balada. Então, é o pai. Eu falei que eu vou fazer campanha por mais pais como os pais deles, né? E eu acho que é a formação que os pais tiveram. É a deixa eu falar, formação. no seu caso, não há uma decepção, porque eu acho que por sua mãe ser muito católica, ela queria que você se tornasse padre, por exemplo, e você não se tornou padre, mas futuro reverendo, aí não sei se você já é de uma igreja protestante, praticamente protestante. Hoje eu sou um pastor leigo, né? Dentro da denominação nós temos as lideranças pastorais, né? As potências pastorais. Mas um dia eu pretendo sim me tornar um reverendo, um clérigo, né? Inclusive está aqui acompanhando o reverendo Sandro, né? Que é o meu reverendo particular da Igreja da Comunidade Metropolitana de Belo Horizonte, ainda que morando aqui em Mas, São Paulo, eu estou bom, ligado a você mora em São Paulo, né? isso. Mas eu estou Ah, ligado à comunidade de BH. E o Sandro ah, também é formador, né, da denominação. A minha mãe, hoje, ela está mais tranquila, porque quando eu cheguei e disse assim, eu me tornei crente, me tornei protestante. O medo que ela tinha é que eu ia sair quebrando as imagens dela, que eu ia sair dando a louca, sabe? Deu a louca no chapeuzinho. sim. E eu não fiz isso. Eu Ah. incentivava, mãe, a senhora tem que ir na missa, mãe, a igreja é importante para a senhora. Mas o que eu sofri como católico repercutiu na fé dela. Ela sentiu porque ela não deixou de ser mãe. Entendi. Ô, irmã Charlene, agora eu quero fazer uma pergunta polêmica, você pode Sim, responder aí mesmo, aí pode falar tudo. Existe LGBTs homofóbicos? uou, tem e muito. Tem LGBT homofóbico quando o outro LGBT é o LGBT gordinho ou gordinha. Quando o outro ou a outra LGBT é periférico e o outro e a outra LGBT é mais evoluído na sociedade, teve um outro histórico de vida. Quando o LGBT está na vulnerabilidade social, no uso da droga, da rua. E aí
para conseguir as coisas nessa sociedade, acaba cometendo os conflitos inflacionais. A gente sempre descobre na boca de um LGBT aquela frase que um dia ele também já escutou: essa raça tem que morrer. Isso. É reprodução do oprimido querendo ser opressor. E que demonstra que não é um LGBT em paz. Ele acha que está em paz com tudo que ele construiu, com tudo que ele se tornou, mas ele reproduz uma avalanche de ódio, de dor, de mágoas, de ressentimentos. E temos muito LGBT que não aceita a transexualidade. Acha que a transexualidade não faz parte da classe, que a trans não é aceita, ou que a trans é objeto sexual, ela não é letra da sigla. Tem LGBTs que não aceita as drags, porque as drags são construções não identitárias, são construções personalistas, são personagens. Mas nós também militamos dentro da causa, nós também construímos pontes para a defesa das lésbicas, das gays, das trans, dos bissexuais, dos não binários, intersexo, assexuados. Então, sim, dentro da nossa sigla tem muita homofobia velada porque nós viemos desses arquétipos de construção. Existe existe hoje muitos LGBT Clodovil? Clodovil? Como assim? Porque o Clodovil, ele deu várias declarações que você pode ser gay, mas esse negócio de casamento não existe porque Deus fez homem e mulher. Ele tinha muito, nos discursos dele, até quando ele se... No entanto, que o atual presidente elogiou ele numa época, porque ele achava que não tinha que ter casamento gay, que casar é coisa demais. Que ele não tinha orgulho de ser gay. Então existe LGBTs Clodovil hoje? Tem bastante. Sabe por quê? Porque fruto dessa cultura em que eu escutei isso do meu primo, Leandro. Até na tomada existe macho e fêmea. Olha, isso é sério. Eu tinha um chefe que era pastor Batista. Eu tinha um chefe que era pastor Batista. Uma vez ele pegou, a gente foi comprar no negócio, ele, tá vendo? Macho e fêmea. Olha, se eu lembrei. E aí, muitos dos gays. E aí que entra o maior risco, Leandro. Por quê? Porque é o risco das DST-AIDS. Porque quando a gente fala de não ter uma pessoa para a vida toda, quando a gente desconstrói este sonho do casamento, essa estrutura da família, e claro que respeitando a liberdade de todos, não é porque é gay que é obrigado a casar. Não. Sim. Mas é quando se desconstrói esse sonho familiar, porque você é macho, não pode casar com outro macho, ou você é fêmea, não pode casar com outra fêmea, você coloca o seu corpo na vulnerabilidade das nossas fraquezas humanas, e aí entra as DST-AIDS, entra a vivência sexual despreventiva, descuidada, desvalorizada, e você coloca o seu corpo, que é dom sagrado, seja dentro ou fora da religião, à mercê, na vulnerabilidade, no risco da morte, porque não tem autocuidado. E sim, nós temos muito Clodovil. E não estou dizendo isso dizendo que o Clodovil era uma pessoa exposta à vulnerabilidade. Não. Eu estou dizendo que a desconstrução dos sonhos pelo fruto de que, bem, quer ser gay, mas não casa. É um processo histórico recente. Há pouco tempo o Brasil aceita a união legal de pessoas do mesmo sexo. A partir daí as igrejas inclusivas passaram a casar, fazer casamentos com efeito civil, religioso, resgatando a família. Mas muitos dos LGBTs não vieram dessa perspectiva. Ainda tem a perspectiva que casamento destrói relacionamento. E muitas pessoas tinham essa visão. Por isso que
Eu sempre, como pastor, eu prego e pregava e continuo pregando que Deus é o Deus da família. Não importa qual é a sua família, Deus é o Deus da família. Que é a mesma promessa, né, que Deus deu lá no antepassado profeta, né? Deus tem dado para as nossas vidas. E hoje eu vou fazer agora em outubro 16 anos casado, tenho 2 filhos fruto de adoção. Então, ou seja, hoje você pode ir no cartório casar, hoje você pode entrar na adoção, e a gente já teve um bate-papo sobre adoção. Eu não enfrentei preconceito nenhum em todo o processo da adoção, nas reuniões, com os juízes, com assessor, eu não sofri preconceito, ou seja, porque as pessoas já estão se preparando para essa questão. Então, às vezes, muitas pessoas tinham um sonho de ser pai, de ser mãe, de ter um companheiro, uma companheira ao lado, né? E depois que se assumiu, achou que esse sonho era impossível, mas não é impossível. Né? Hoje a gente vê, que eu tenho meus colegas também que são pastores, tem casamento de 7, 8, 9, 10 anos. Eu conheci um que é casado há 24 anos. Eu falei, gente, numa época que era impossível isso. Então, hoje, vocês podem, né, todos podem casar, não só as igrejas inclusivas, né, que eu fiquei feliz que a igreja anglicana do Brasil, que é uma igreja tradicional, já realiza casamento, né? Se você é católico, tem o Frei Beto lá no Paraná, a Humanidade Livre, que ele faz o casamento do rito católico. Então, hoje, há essa possibilidade. Por isso que eu falo, Rito, antes de você entrar, eu estava esperando, eu fiz um bate-papo com o meu filhão Ramalho, que é da Espanha, né? Uhum. E ele falou, né, sobre que lá atrás, pessoas que começaram a parada, deram a vida, sofreram preconceito, né? E hoje as pessoas não dão valor. Então é isso. Hoje, Henrique, eu não sei você, mas eu já tenho 38 anos, né? Vou para 39. Hoje as pessoas se assumem, tem casamento gay já, você pode ir no cartório, tem igrejas que aceitam. Hoje está por mais que a gente está sofrendo preconceito, mas há uma facilidade, coisa que na nossa época, não sei você, porque você acho que é novo, lá atrás era muito mais difícil. Sim, com certeza. Bem, eu tô com 32 anos, né? Eu tenho... Bem, quanto tempo que Jesus me libertou do meu armário? O ano que vem vai fazer 10 anos de, graças a Deus, livre do armário. E de fato, quando eu falo dos preconceitos, Leandro, eu tinha preconceito com transexual. Eu tinha. Quando eu vi uma trans na minha frente, foi aquela trans, e todo mundo vai se lembrar, para sempre lendária, Vivi Bellaboni. Ela fez a Crucificada na parada de 2013. Lembro. E eu escrevi um texto, né, contra a Vivi Bellaboni, e eu me mudei e fui morar com alguns amigos missionários católicos. Peraí, deixa eu entender. Naquela época você não era assumido, porque não faz tanto tempo, faz? 2013 eu estava me assumindo, estava num processo, mas eu ainda tinha uma transfobia internalizada. E aí eu mudei e um dia eu peguei o elevador. Eu morava no 6º andar e o elevador parou no 4º andar, abriu a porta e entrou. Quando entrou, era Vivi Bellaboni. Eu comecei a chorar de desespero. E ela disse para mim assim, padre, você está passando bem? Eu falei, não, eu não sou padre. Não, mas você não está passando bem. E ela me arrancou do elevador e ela me levou na casa dela. Na casa dela, ela me serviu um chá, ela me deu uma água. E ali eu confessei para ela que eu fui um daqueles jovens que escreveu na rede social dela contra ela. Olha só, ali gente. eu tive uma revelação de um Deus trans que salvou a minha vida. Ao ponto de que a Gabi colocou aqui, né, Gabi Aquilino, que é diaconisa da cidade de Refúgio, ela colocou assim que muitos gays e trans não se batem. Na realidade, muitos gays ainda têm transfobia internalizada. E muitas trans
percebem que muitos gays só olham os seus corpos como objeto de prazer ou de fetiche, o que é pior. Mas nós Bom, estamos falando da família, que eu lembrei aqui por conta da isso. Quilino. Ah, tá. Deixa eu, que a gente já está indo aí pro final, que o Instagram, infelizmente, só deixa uma hora, mas É, já até colocaram aqui que o bate-papo tá gostoso, eu estou gostando muito. Mas assim, eu acho que todo mundo quer saber como foi a ideia de criar a Irmã Charlene. Eu só quero entender uma coisa, agora que você falou, tem a Irmã Charlene que é freira e tem a reformada é quem? é a É a Charlene. Charlene a reformada. Ah, então tem a Charlene, tem a Charlene reformada. Então conta, como foi a ideia de criar, né, a personagem para poder falar de Jesus? Então, dentro das igrejas da comunidade metropolitana, já existe a construção das drags. Inclusive, nós temos um reverendo, que é o reverendo da igreja de Los Angeles, que ele tem uma drag de barba e bigode, né, lá em Los Angeles. Ele é um dos reverendos mais velhos da igreja, ainda em atividade pastoral, né? Ali dos inícios da ICM, que tem 52 anos. Você citou Orações para Bob. Aquela igreja, no final do filme, que acolhe a mãe do Bob, é a MCC Church. E aí, essa construção já existe. E teve um curso que, quem quiser acompanhar, está lá na página da ICM Belo Horizonte, né, no Facebook, que é chamado Oficina de Espiritualidade e Liturgias Queers, porque dentro dos nossos cultos nós temos os nossos cultos dos corpos queers, os cultos drag, né? E aí eu fui fazer, mas eu fui fazer porque o meu marido já tinha uma drag, que é uma irmã pentecostal assembleiana, a Adassa Drag, que canta louvores, que ministra, e eu fui para incentivar o Misael. De repente, surgiu à tona, um dia o Misael estava trabalhando e eu sozinho vesti uma toga, eu me visto, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para todos. Eu estou de toga, né? Eu estou de colarinho pastoral e eu achei uma cruz. E joguei a peruca e coloquei... Isso não é um véu, gente. Isso é uma capa de cortar cabelo preta, que um amigo deixou aqui em casa. Olha. E aí nasceu a Charlene. Quando nasceu a Charlene, nasceu junto o Círculo de Oração Drag. Mas a vontade não era de fazer programas na rede. A vontade era pegar o livro Deus Queer, da Marcela, uma teóloga queer argentina, que foi metodista e foi da ICM na Argentina, e ir para as praças fazer pregação daquele livro para os gays no Arouche. Eu sempre tive uma fixação de fazer uma atividade espiritual religiosa no Arouche. Mas não de levar ninguém para a igreja, de falar de Deus ali mesmo eles fazerem a experiência de Deus e depois decidir aonde que eles iam viver esta comunhão. Sem placa de igreja, você falar apenas de Jesus. Olha que legal. Nasceu a Charlene, nasceu o Círculo de Oração Drag, veio a pandemia e fechou todo mundo. E aí, muita coisa já aconteceu, muita perseguição, incompreensão. Muita gente não aceita uma freira drag, ainda mais uma freira drag de barba e bigode, porque isso também é teologia, é para dizer que nós representamos as mulheres que nem o diabo do fundamentalismo pode. Né? Porque nem o machismo, o preconceito, a perseguição sobre as mulheres pode. Então a Charlene foi uma instrumentação e que depois eu fiquei muito feliz, eu não sei se você conhece, Leandro, que tem um ministério de drags gospel. Chama-se drags.gospel no Instagram, de um pastor de uma igreja inclusiva de Manaus, que foi perseguido por conta desse sistema político brasileiro atual e fugiu para o Canadá. Lá no Canadá,
ele e o esposo começaram a se montar de drags. E eles fundaram o Ministério Drag Gospel. Inclusive, ontem à noite eu estava com eles. Então, eu vou percebendo que a igreja precisa ser criativa e aberta ao sopro do Espírito. E você acha que agora com a irmã Charlene é muito mais fácil de chegar com o evangelho até as drags do que como o irmão Ricardo? Os dois é difícil. Por quê? Porque a construção das drag queens se voltaram para as alegrias das noites, as festas. Não foi construída a presença drag dentro das congregações. Ainda nós temos igrejas que não permitem uma drag louvar, que não permite uma drag levar uma palavra, por causa daquela dificuldade, que não é uma identidade sexual, mas é uma identidade personalista. Eu já escutei de pessoas amigas, e eu compreendo elas, eu não aceito uma drag fazendo uma oração. Desculpa. Ok, você não aceita, mas a drag ora sobre pessoas, a drag ministra sobre vidas, a gente tem recebido testemunhos de ressurreição, testemunhos de vida nova. Nós tivemos uma mulher cis, hétero, casada com um homem, que tocava lira. Por 2 anos não tocava mais desde que a mãe morreu. E voltou a tocar lira, né? No nosso círculo de oração drag. Olha que ressurreição maravilhosa esta amiga teve. Olha que benção. Pessoal, já faz a pergunta aí para a irmã Charlene. Eu vou fazer a última pergunta para ela. E vocês já colocam suas perguntas durante esse bate-papo. Você ficou com dúvida? Quer perguntar alguma coisa para ela? Né? Já faz a pergunta aí. Já vai anotando aí que eu vou lendo aí. E eu vou fazer a última pergunta que praticamente quase você respondeu aí. Quais os desafios de levar o evangelho a trans e as drags? O maior desafio para levar o evangelho às trans e às drags é porque antes do cristianismo abraçar a transexualidade e as drag queens, elas estavam sujeitas ao mercado da prostituição, ao mercado da noite. A transexualidade e as drags, né, o movimento drag, acabou se tornando um instrumento do capitalismo. Acabou se tornando de que elas não têm outra dignidade a não ser o de transmitir alegria e o de transmitir prazer, em troca de poucos reais para a sobrevivência. Eu acho que o maior desafio hoje é quando a gente fala, olha, Jesus quer te dar uma vida nova. Mas quando eu falo isso para uma trans que está lá na Vieira de Carvalho, aqui em São Paulo, se prostituindo, Jesus quer que te dá uma vida nova, sai da prostituição, se eu vou ter a capacidade de sustentar as maquiagens, as roupas, a vida dela, a saúde dela, porque uma trans tem uma grande dificuldade quando chega aos 50 anos com o exame de próstata. Tem dificuldades com o câncer de próstata. Então o evangelho para alcançar trans e drags tem que ser justamente esse de possibilitar vidas. E aqui o Benedito, ele faz um comentário muito importante. Sim, Benedito, não ter cuidado de demonizar o trabalho noturno. Não, não é esta a intenção. É porque muitas vezes, quando eu fui na Vieira de Carvalho, levar rosas para as transexuais em situação de trabalho de prostituição, muitas delas disseram, irmão, eu fui como rico. Irmão, eu não me sinto digna de ter outra vida a não ser essa. A vida que foi imposta, mas ela tem sonhos de fazer uma faculdade, de ter uma fábrica, uma padaria. Então, no entanto que eu até fiz um bate-papo com a Gabriele, e antes eu até estudei um pouco assim, a mais para até fazer o bate-papo, e hoje assim, grandes empresas
elas abrem agora para as trans, que a CIA, a Renner, empresas grandes. O meu esposo ele trabalha no Carrefour. O Carrefour abre espaço, tem até a propaganda no mês da diversidade do Carrefour foi colocando uma trans. Então hoje existe essa possibilidade, mas o problema que não, a gente não tem que só levar o evangelho apenas, mas levar o social para ajudar. Vamos lá, eu vou te ajudar a arranjar um emprego, vou te ajudar, sabe? Trazer uma coisa, porque querendo assim, Jesus te ama, amém, beleza? Aceitou, amém, tchau. E a gente esquece, às vezes ela mora em situação de rua, ela mora, entendeu? Então não é só. A questão aqui não é demonizar o trabalho noturno. Porque às vezes quando a gente fala a questão do trabalho noturno, eu não estou denunciando ou demonizando. Eu não sei quem perguntou, desculpa, mas eu já fiz muito trabalho de evangelização. Ninguém que está na prostituição quer continuar na prostituição. A grande maioria. Essas mortes que nós falamos de transexuais acontecem durante a noite. Acontecem numa cama de motel. Acontece dentro do carro depois que você fez o programa e aí o corpo é jogado numa estrada deserta. Acontece quantas vezes vindo de Barueri, você mora em Barueri, né, Leandro? Jandira, gente. Jandira. Mas vindo de Barueri, eu escutava trans que moram aí em Jandira, dizendo que ela foi fazer o programa e se ela não tivesse com canivete dentro da bolsa, o cara ia matar ela. Para se defender, né? Para se defender, ou seja, o trabalho e fora as condições de moradia. As que moram aqui no centro de São Paulo, elas têm os cafetões, as cafetinas, que espancam, que humilham, que deixam com fome. Então, isso não é proselitismo, né? Mas é também possibilitar a segunda opção. Né, a segunda opção, além do trabalho noturno. E quando eu falo das drags, gente, eu sou muito feliz das meninas que eu conheço que fazem shows noturnos. E eu olho para elas e eu falo, eu não daria conta de ficar em cima de um salto. Uma porque eu tenho 2,3 de altura. Você tem quanto? 2,3 de altura. Imagine. Nossa, é mais alto, eu tenho 1,98. Eu tenho aí, ó, alguns centímetros a mais, 5 centímetros a mais. Eu também não porém, eu acho que o evangelho tem que chegar às casas noturnas. Eu vou estar realizada quando eu for fazer um show tipo stand-up da irmã... esqueci o nome dela, mas eu rezo. Por quê? Para dizer que a arte drag por si só é uma espiritualidade divina, né? A alegria. Ô, irmã Charlene, nosso tempo está acabando. Eu vou fazer as perguntas, você responde pá. Tá bom? Tá? Então vamos lá. O Benedito, que eu selecionei lá em cima. Ele pergunta, a Charlene é uma drag cômica ou pretende exercer um ministério mais no campo pastoral? Ela é extremamente pastoral. Ela é? Pastoral. Explica um pouco. Ela não é cômica, gente. Quem esperar alguma coisa da Charlene para dar risada vai morrer de tristeza. O Benedito tá perguntando bastante aqui. Deixa eu fazer outra pergunta dele aqui, ó. Benedito é meu amigo. Eu adoro o Benedito. Legal quando bastante... ele faz outra pergunta. Pastor, existe uma perspectiva epistemológica de uma doutora trans chamada transputafeminismo? Eu não sei o que é isso. Eu acho que ainda não. Eu acho que a questão das trans é um feminismo construído também pelo direito do corpo trans seria em estado de prostituição, ou Benedito? Ele trouxe que a prostituição é uma profissão, mas que a gente não pode tirar que é uma profissão que coloca em risco a vida das transexuais. É uma profissão, sim, com carteira assinada, ou deve ser com carteira assinada pelos direitos, mas os direitos trabalhistas de uma trans na prostituição
não vai privar o corpo dela de ser violada, de ser estrangulada, de ser morta e cada vez mais somar. Só nessa live, a cada 23 minutos da nossa live agora, morreu uma trans no Brasil. E a maior parte, vítimas é no meio da prostituição. Sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Ninguém tem mais nenhuma pergunta, só o Benedito, gente, que perguntou para a irmã Charlene. Então eu creio que a irmã Charlene tirou todas as dúvidas aí, né? Irmã Charlene, eu quero que você fale as suas considerações aí finais. Eu acho que foi um papo gostoso, um papo muito. Depois a gente vai disponibilizar na página da Igreja Habitar no YouTube, vai ficar lá esse bate-papo para depois quem quiser assistir, ver melhor, mandar esse bate-papo para alguém, porque eu achei muito bom mesmo, muito bom, de muita. Como é que fala? De muita conteúdo aí, legal assim. Então, das considerações finais para as drags trans que estão, né, nesse momento, assim, muitos tentando suicídio, muitos já desanimados da vida, achando que não há mais esperança, achando que não tem mais jeito, achando que está tudo perdido. Às vezes eu conheço trans que às vezes porque já tem uma certa idade, acha, nunca vou realizar os meus sonhos, né? Mas enquanto há vida, a Bíblia diz, né? Enquanto há vida, há esperança. Então dá uma palavra aí. Queridas e queridos, não paralise aquilo que é belo. A sua vida é bela. Se teu pai não te aceitou, tem pessoas que te aceitam. Você não está só. Se seu pastor disse que você não tem pastoreio, Deus já te antecipou e suscitou pastores e pastoras, suscitou padres, suscitou irmãs, tem freiras católicas que trabalham só com travestis e transexuais. A teologia queer é uma saída, a teologia inclusiva é uma saída. Procure uma igreja inclusiva, coloque no Google igrejas inclusivas, você vai achar uma perto da sua casa. Minha mãe me abandonou. Ame sua mãe, perdoe seus pais, eles é de uma outra tradição. Mas viva os teus sonhos, vai estudar, vai aprender novas línguas, aperfeiçoar os teus dons e talentos. Irmã, eu não quero ser crente, nem católico, nem evangélico. Tenha Deus no seu coração. Ame o outro, ajude o outro, respeite o outro, se proteja, se ajude e se ame. Isso é Deus. Tudo que passar disso são arquétipos pastorais, do pastor Leandro ou da irmã Charlene. Mas Deus está com você. Você é filha de Deus, filho de Deus, amada de Deus, amado de Deus. Não permita que a sociedade diga que Deus não habita em você. Deus habita em você. Amém. E eu quero também deixar a minha palavra. Eu sou o pastor Leandro da Igreja Habitar. Nós estamos sem endereço fixo, né, por causa dessa pandemia, mas nós estamos reunindo ali próximo ao metrô Santa Cecília, esses próximos domingos. E eu, como pastor, estou de portas abertas para vocês, trans, drags, gays, lésbicas, héteros, todos são bem-vindos ao reino de Deus. Você que está precisando aí de uma palavra, precisando de uma oração, precisando de uma cesta básica, a gente tem o nosso projeto que nós queremos te ajudar também. Anote meu telefone, 11 95245 1748. É o meu WhatsApp particular. Você pode mandar e pastor, quero conversar com você. Eu estou à disposição 24 horas aí para atender em nome de Jesus. Irmã Charlene, você tem algum contato com as pessoas que quiserem te procurar? E nesse momento o meu contato tem sido rico.machado, né? É o meu perfil, que lá também eu sou a freira, mas eu também sou o pastor. Aqui o Benedito falou para mandar um abraço para o reverendo Cristiano. Mandarei, Benedito. Tem o meu Facebook, Ricardo Mendes, e eu vou também dar aqui o meu WhatsApp, que é 11 983610148.
quer saber mais sobre o artivismo drag, construção de espiritualidades queers, né, e o acolhimento, a escuta. Amém. Tá acabando. 18 segundos. Gente, irmã Charlene, Ricardo, amei conversar com você. Deus te abençoe. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos que participaram. Que Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus. Um beijo a todos e fiquem com Deus.